Hoje vamos ver a aplicação das funções lineares. Existem diversas aplicações das funções lineares. A primeira aplicação que temos aqui é a depreciação de um bem. Então, geralmente, quando se compra um bem qualquer, então, com o tempo ele vai perdendo o seu valor e a tendência é que ele chegue num ponto em que ele não vale mais nada, certo? Então, tem um valor zero. Como exemplo, temos uma empresa investe R$ 1.800 em equipamentos. O contador da empresa usa o método da linha reta para a depreciação em 10 anos, que é a estimativa de vida do equipamento. Isto é, o valor contábil do equipamento decresce a uma taxa constante de tal forma que ao fim dos 10 anos aquele valor contábil será zero. Suponhamos que o valor contábil do equipamento seja y ao fim de x anos. Determinar a reta que representa o valor do equipamento em qualquer instante de tempo x. Então, o que temos aqui? Um imóvel, né, um bem qualquer, um equipamento, é comprado por R$ 1.800. Após 10 anos, o valor dele é zero. Temos aí um decrescimento da forma linear. Digamos, num tempo x igual a zero, o valor do bem é 1.800. No tempo x igual a 10, que é após 10 anos, o valor vai ser zero. Então, aqui temos x igual a zero, né? O y vai ser 1.800 e x igual a 10, o y vai ser zero. O y é o valor do equipamento. Então, no caso aqui temos o ponto 0, 1.800. E nesse caso aqui temos o ponto 10 e 0. Temos aí dois pontos, certo? Com dois pontos, nós encontramos a equação da reta que passa pelos dois pontos e descrevemos essa reta. Foi isso que vimos na última aula. Vimos o seguinte, ó, que se uma reta passa pelos pontos A, que é XA, YA, e B, que é XB, YB, então a equação dessa reta, a reta que passa pelos pontos, ponto A e o ponto B, né, digamos que tem uma reta que passa pelos dois pontos, ela vai ter a equação dada por y igual a YA mais YB menos YA sobre XB menos XA, que multiplica x menos XA. Assim. Então, essa é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Ela pode ser dada também da seguinte forma, né? Pode usar o ponto B. Aqui foi usado o ponto A, certo? O ponto A, que é o XA, YA. Mas também posso usar o ponto B, que ficaria y igual a YB mais YB menos YA sobre XB menos XA, que multiplica x menos XB. Pode ser dado dessas duas maneiras aqui. Certo? Então, vamos supor que o ponto A seja 0 e 1.800 e o ponto B seja 10 e 0. Podemos usar quaisquer um desses dois pontos aí para encontrar a equação da reta. Vou usar o ponto B, estou achando mais fácil aqui. Então, no caso, vai ficar assim, y igual ao YB, vou usar essa aqui, ó. YB é 0, mais YB 0 menos YA 1.800 sobre XB. XB é 10 e o XA é 0. Observe aqui o seguinte, ó. Daqui eu tenho que o XA é 0 e o YA é 1.800. Daqui eu tenho que o XB é 10 e o YB é 0. Então é só substituir aqui. Y vai ser YB, que é 0, mais YB, que é 0, menos YA, que é 1.800, sobre XB, que é 10, menos XA, que é 0. Multiplica x menos XB, que é 10. Agora eu vou escrever assim. Isso quer dizer que o y vai ser igual a 0, mais aqui ficou menos 180, aliás, menos 1.800, dividido por 10, sobre x menos 10. Então, y vai ser igual a menos 180, que multiplica x menos 10.
Ou seja, y vai ser igual a menos 180x mais 1.800. Essa é a equação da reta, que representa a depreciação do bem em 10 anos. Podemos até fazer o teste agora. O que acontece, por exemplo, no início, quando x for zero? O que acontece com o y? Você pode ver que o y vai ser menos 180 vezes zero mais 1.800. Ou seja, isso vai dar 1.800, que é o valor do bem no ato da compra. O que acontece após 10 anos? Quando o x for 10, o y vai ser igual a menos 180 vezes 10 mais 1.800. Isso vai ser zero, né? Por quê? Menos 180 vezes 10 dá 1.800, negativo. Com mais 1.800 vai ser igual a zero. Ou seja, após 10 anos o valor do bem vai ser igual a zero. E aí está confirmando os dados que temos. Aqui o gráfico, temos aqui o eixo x, aqui o eixo y. Os pontos são 0, 1.800, 10 e 0. O 0 está aqui. E aqui vai ser o 10. Vamos supor que o 10 esteja aqui, né? Aqui não tem uma escala, né, no y igual a do x. Tem como fazer porque aqui vai dar 1.800. Vou colocar 1.800 aqui. Certo? Então, o ponto 0 e 1.800, esse ponto A, vou chamar aqui ponto A, 0 e 1.800. Quando você tem um 0, então o ponto vai ser no outro, na outra coordenada. Ou seja, vai ser num y igual a 1.800. Então, vou colocar um ponto aqui. Ó. Esse aqui é o ponto A. Eu tenho um 0 aqui no y, então meu ponto vai ser no 10. No 10, no eixo x. Está aqui. Portanto, eu vou ter a minha reta assim. Eu não posso ter um valor aqui negativo para o x. Então, é só daqui para frente, não é isso? É só para x positivo e só para y também positivo. Né? O y tem que ser maior ou igual a zero e aqui o x também tem que ser maior ou igual a zero. E aqui pode-se calcular, por exemplo, o que acontece depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, até chegar em 10 anos. Por exemplo, qual o valor do equipamento após 6 anos? Eu vou calcular o f de 6, né? O f de 6 vai ser igual a quem, por exemplo? Então, vimos o seguinte, que esse y é a mesma coisa do f de x. Então, no caso, o f de x, né, é o y igual a f de x, que vai ser menos 180x mais 1.800. Certo? Se eu quiser saber o que acontece após 6 anos, onde tem x eu coloco 6. Certo? Então, o f de 6 é só fazer menos 180 vezes 6 mais 1.800. Bom, calculo isso aqui e vejo quanto é que vai dar. Aqui tem algumas observações. Por exemplo, quando o A é igual a menos 180, quer dizer que a cada ano o equipamento vai ser depreciado em R$ 180. Outra aplicação é dada nas equações de demanda e oferta. Então, vamos entender o que é equação de demanda, o que é equação de oferta. Vocês já ouviram falar aí sobre a lei da oferta e procura, não é isso? Então, é basicamente as funções, as equações que representam a demanda e a oferta. Geralmente, a quantidade de mercadoria demandada no mercado pelos consumidores irá depender do preço da mesma. Quando o preço baixa, os consumidores procuram mais a mercadoria. E quando o preço sobe, os consumidores procurarão menos. Você vai para um mercado, para qualquer estabelecimento comercial, se o produto estiver com preço alto, você não compra. Ou ao menos você não tem tanto interesse em comprar. Se o preço estiver mais baixo, aí você vai querer comprar e vai querer comprar muito. Isso é a questão da demanda. A procura é referente à demanda. Quando o preço está baixo, a demanda vai aumentar. Mais pessoas vão querer comprar o produto. Vamos tentar entender aqui o que significa a demanda e a oferta. Aqui suponha que aqui seja o preço de uma mercadoria e aqui seja a demanda. A demanda seria o número de consumidores que estão procurando um produto que tem esse preço. Então, suponha que é o seguinte, 5 pessoas vão ao mercado e o preço de uma mercadoria está por R$30. Então, nesse caso, a demanda é zero. Ninguém vai comprar esse produto. Certo? Vai novamente
e o preço está de R$ 28. Então, uma pessoa vai comprar esse produto. Vai novamente e viu lá que o preço estava de R$ 26. E agora 2 pessoas vão comprar o produto. Certo? Se o preço tiver de R$ 24, 3 pessoas vão comprar o produto. E assim por diante. Não é isso? Então, se você colocar o preço, por exemplo, de 0, então você vai ter aí, digamos, aí uma infinidade de pessoas comprando esse produto. Né? Ou uma quantidade total, no caso, sei lá, as 5 pessoas, por exemplo. Então, você vai ter aqui uma reta decrescente. Agora, o que acontece com a oferta? Vamos ver aqui. Na lei da oferta, quanto maior for o preço de determinado produto, mais interessado estará o vendedor de vender seu produto. E assim, uma maior quantidade do produto estará disponível no mercado. Por outro lado, quanto menor for o preço do produto, menos interesse dos vendedores de disponibilizar o produto no mercado. A lei da oferta é diretamente proporcional ao preço. Se o preço está alto, o vendedor vai querer ofertar mais produtos. Certo? Mas se o preço está baixo, o vendedor não vai querer ofertar tanto produto. Portanto, ele funciona mais ou menos assim. Temos aqui o preço e aqui a oferta. Se o preço está bem baixo, se o preço é 0, digamos que não tem oferta. Se o preço vai aumentando, então a oferta começa a aumentar também. Certo? À medida que o preço aumenta, a oferta também vai aumentar. Né? De modo proporcional. Quanto maior o preço, mais a oferta do produto estará no mercado. Temos um caso aqui de uma lei de crescimento. Né? À medida que o preço vai aumentando, a oferta também vai aumentando. E se o preço diminui, a oferta diminui. Então, a relação entre o preço de uma mercadoria e o número de unidades demandadas é denominada equação de demanda. E a relação entre o preço da mercadoria e o número de unidades ofertadas é a equação da oferta. Em geral, a reta que representa uma equação de demanda é decrescente, pois à medida que o preço aumenta, a demanda diminui. E a reta que representa uma equação de oferta é crescente, pois à medida que o preço aumenta, a oferta aumenta. Aqui é o preço e temos duas situações. A equação da oferta, ela é crescente. Isso aqui é da oferta. E a de demanda, ela é decrescente. A função que representa a demanda. Então, esse ponto aqui é justamente o ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio do mercado. Não faz sentido se o preço estiver muito alto e você ofertar aí o máximo de produto possível. Com o preço alto, a demanda vai ser baixa. Então, por mais que você oferte muitos produtos, mas você não vai ter demanda. Por quê? Porque o preço está alto. E se o preço estiver muito baixo, a demanda vai ser alta, mas só que se o preço estiver muito baixo, não vai ter oferta o suficiente. Por quê? Porque o vendedor não vai querer ofertar muitos produtos com preço baixo. Então tem que ter um equilíbrio de mercado, que é justamente isso aqui. Bom, vamos ver um exemplo. Uma companhia de turismo tomou conhecimento de que, quando o preço de uma visita a pontos turísticos é de R$ 6, a média do número de ingressos vendidos por viagem é 30. E quando o preço passa a R$ 10, o número médio de ingressos vendidos é 18. Supondo linear a equação de demanda, encontre a função que representa o número de ingressos vendidos em função do preço da visita e trace um esboço do gráfico da função obtida. Temos um problema aí em que envolve a equação de uma demanda com relação ao preço. Quando o preço do ingresso da pontos turísticos é de R$ 6, a demanda é de 30. Quando aumenta para 10, a demanda diminui para 18. Então temos aí dois pontos. Podemos fazer assim. Então x vai ser o preço e y vai ser o número de ingressos vendidos. Então temos dois pontos a considerar, que é o seguinte. Quando o preço é de R$ 6, a demanda é 30. Quando o preço é 10, a demanda é 18. Então, se o x for 6,
o meu Y é 30. Quando o X é 10, o Y vai ser 18. Quando o preço do ingresso é 6, a demanda é de 30 pessoas. 30 pessoas vão comprar o ingresso. Então, tem um ponto 6 e 30. Quando o preço do ingresso sobe para 10, o número de ingressos vendidos é 18. Então, eu tenho aqui o ponto 10 com 18. Então, temos dois pontos aí. Queremos saber a equação y igual a x mais b, a função y igual a x mais b, que representa a demanda em qualquer preço que você escolha aí. Então, e se o preço for, por exemplo, 8? Quanto é que vai ser a demanda? Se o preço for 12, qual vai ser a demanda? Certo? Então, podemos encontrar através da função y igual a x mais b. Então, novamente, temos dois pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, certo? Ponto A, e esse aqui de ponto B. Vou determinar a equação da reta como sendo y igual ao YA mais YB menos YA sobre XB menos XA, que multiplica x menos XA. Então, isso vai ser igual, o YA é 30, isso aqui é o Y. Esse aqui é o Y, isso aqui é o X, né? Que é o XB, YB. Então, o Y vai ser igual, YA é 30, estou usando o ponto A, mais YB é 18, YA é 30, XB é 10, XA é 6. Que multiplica x menos 6, que é o XA. Bom, agora você fazer os cálculos, você vai ter y igual a 30 mais 18 menos 30 dá menos 12. E 10 menos 6 dá 4, que multiplica x menos 6. Então, vamos para cá. Y é igual a 30 menos 3, 12, menos 12 por 4 dá menos 3, vezes x menos 6. Então, y vai ser igual a 30 menos 3x mais 18. O y vai ser igual a menos 3x mais 48. Essa vai ser a função que representa a demanda aí, o número de ingressos vendidos em função do preço. No caso, f de x, eu posso dizer que f de x vai ser igual a menos 3x mais 48. Essa é a função. A função que representa o número de ingressos vendidos em relação ao preço x. Se o x for 6, quem é o y? O y vai ser menos 3 vezes 6 mais 48. Quanto vai dar isso? Tem que dar 30, né? Então, vai ficar menos 3 vezes 6, dá menos 18, mais 48, isso é igual a 30. Agora, se o x for 10, quanto vai ser o y? O y tem que ser 18, né? Mas vamos ver, vai ficar menos 3 vezes 10 mais 48. Vai ser igual a menos 30 mais 48, que é igual a 18. E aí você pode encontrar, por exemplo, o número de ingressos vendidos em função do preço. Por exemplo, se o preço for 8, quanto é que vai ser? Quantos ingressos vai ser vendido? Se o preço for R$4, se o preço for 12. Pode fazer a simulação aí para qualquer valor de x. Aqui está o gráfico da função y igual a menos 3x mais 48. Observe que vai passando esses dois pontos aqui, ó, 6 e 30, 10, 18. Esse valor aqui é quando o x for 0. Se o preço do ingresso for 0, qual vai ser a demanda? A demanda vai ser 48. Esse número aqui é 48. Justamente aqui, ó. Se você fizer o x igual a 0, o f de 0 é justamente 48. E esse valor aqui é justamente quando o f de x for 0. Né? Quando o y é 0. Qual é o preço? A pergunta for assim, qual vai ser o preço em que ninguém vai comprar? Se o preço for 6, 30 pessoas vão comprar ingresso. Certo? Se o preço for 10, está aumentando. Ó. O número de pessoas está diminuindo. 18 pessoas estão comprando ingresso. Certo? Se eu aumentar aqui para 12, por exemplo, sei lá, talvez seja 10, alguma coisa aí. Quando o preço vai aumentando, o número de ingressos vendidos vai diminuindo. É aquela questão da demanda. Quando o preço aumenta, a demanda diminui. A pergunta é a seguinte: qual vai ser o preço em que a demanda vai ser 0, em que você não vai ter nenhum ingresso vendido? Ou seja, para o Y ser 0. Qual vai ser esse valorzinho aqui? Ó?
Observe que está para baixo de 20 aqui, né? Pode ser aqui um 15, 18, 16. Então vamos ver. Você faz o seguinte: você tem o y, é menos 3x mais 48. Se o y for 0, vai ficar menos 3x mais 48. Ou seja, 3x é igual a 48. X vai ser igual a 48 dividido por 3. X é igual a 16. Ou seja, quando o preço for R$16, você não vai vender nenhum ingresso. Ou a empresa aí, né? Então, nesse valorzinho aqui, é justamente quando a reta corta o eixo X, aqui em 16. Quando o preço do ingresso estiver em R$16, nenhum ingresso será vendido pela empresa. Aqui temos outro exemplo. Quando o preço de uma máquina fotográfica é de R$50, estão disponíveis no mercado 50 máquinas. E quando o preço é de R$75, estão disponíveis 100 máquinas. Determinar a equação de oferta e trace o esboço do gráfico. Observe o seguinte: quando o preço é R$50, estão disponíveis, vou botar Y. O Y vai ser 50 máquinas. Certo? Quando o preço passa a R$75, a quantidade de máquinas ofertadas é de 100. Certo? Isso quer dizer o seguinte: que no preço de R$50 estão sendo ofertadas apenas 50 máquinas. Quando o preço sobe para 75, aí vai ser ofertada mais máquinas, no caso 100 máquinas aqui. Então nós temos aqui os pontos que são o seguinte, ó. 50 está para 50, aqui vai ser o preço, vou chamar de X, e a quantidade vai ser Y. No caso aqui vai ser o X de A, aqui é o X de A e o Y de A. Quando o preço sobe para 75, vou chamar o X de B, a quantidade vai ser o Y de B, vai ser igual a 100. Com esses dois pontos você encontra a equação da reta, que no caso vai ser essa aqui, ó. 2x menos 50. Usa-se a mesma equação, certo? Substitui os valores. Aqui no caso usei o ponto A, ó, YA, e aqui x menos XA. Os pontos aqui são justamente 50 e 50. Se quiser, pode usar aqui o ponto B, no caso aqui seria YB, e aqui seria XB. O que muda é isso. Aqui é a mesma coisa, a inclinação é a mesma. Aqui está a reta que representa essa situação. Temos aqui o ponto 50, 50, 75, 100. Observe que à medida que o preço aumenta, a oferta vai aumentar também. O ponto 50, o preço 50 está ligado com 50. O preço 75 está bem aqui, ó, já vai estar ligado com 100. Certo? Eu aumentei meu preço, aumentei a oferta. Mais uma aplicação, a função custo. Em geral, a função custo na aquisição de uma quantidade Q de um produto é dada pela soma de uma parte fixa, chamada CF, e uma parte variável, CV. Ou seja, a função C de Q, o custo na aquisição de uma quantidade Q de um produto, vai ser o custo fixo mais o custo variável. Tudo dependendo de quê? Esse custo fixo é um valor constante de cada produto, independentemente da quantidade adquirida, e o custo variável geralmente é um acréscimo que vai depender da quantidade Q. Temos a função receita a função lucro. A função receita, para um produto que é vendido por um preço P, cada unidade, a função que representa a receita R de Q, em função da quantidade vendida Q, ou a função que representa a receita RP, R de P, em função do preço de venda P, são dadas por estas formas. R de Q vai ser igual a P vezes Q, e o R de P vai ser igual a P vezes Q também. Certo? Então essa função aqui ela vai ser bastante usada. A receita vai ser sempre o preço vezes a quantidade. Da mesma forma, se você está querendo a função receita em função do preço, também vai ser dado pelo preço vezes a quantidade vendida. Se você vende um produto a R$100, então quer saber a receita do dia, é só saber quantas quantidades foram vendidas e multiplicar por 100. Então é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Já a função lucro
é a diferença entre o que foi vendido e o que foi comprado. Justamente o que temos aqui. Ó. A função que representa o lucro na venda de Q unidades de um produto, que é vendido cada unidade a um preço P, é dado pela diferença entre a receita e o custo. Ou seja, o L de Q representa o lucro na venda de Q unidades, vai ser igual a receita, que é adquirida na venda de Q unidades, menos o custo na aquisição de Q unidades. Então, temos aí três funções, que é a função custo, a função receita e a função lucro é justamente a junção aí das duas. No caso, vai ser a diferença entre a receita e o custo. Vamos ver aqui um exemplo, que é o seguinte. Em uma indústria metalúrgica, o custo de produção de uma peça automotiva corresponde a um custo fixo mensal de 5.000, acrescido de um custo variável de R$ 55 por unidade produzida, mais 25% de impostos sobre o custo variável. Considerando que o preço de venda dessa peça pela indústria aos comerciantes é de R$ 102, determine a função custo da produção de X peças, a função receita referente à venda de X peças, a função lucro na venda de X peças e o lucro obtido com a venda de 500 peças. Então, vamos definir cada função e, por último, vamos encontrar aqui o valor do lucro com a venda de 500 unidades. Então, podemos ver aqui o seguinte, que a função custo de produção, ela vai ter um custo fixo de 5.000 mais R$ 55 por cada unidade produzida. Eu posso dizer que X vai ser o número de peças produzidas, como está aqui. Sejam X o número de peças produzidas, C de X o custo de produção de X peças, R de X a receita referente à venda de X peças e L de X o lucro na venda de X peças. Então temos aqui cada função. No caso, o custo de produção vai ser dado por C de X igual a 5.000, que é a quantidade fixa, o valor fixo mensal, mais 55x, que temos aqui, ó. Vai ser o custo fixo de 5.000 acrescido de um custo variável de R$ 55 por unidade. Ou seja, 55 vezes x. Para cada unidade eu vou ter um custo aí de 55 adicional. Mais 25% de imposto sobre o custo variável. Então, no caso, vai ser 25% de 55x. Vou juntar tudo isso aqui e encontrar minha função custo, que depende de x. No caso, vai ficar 5.000 mais 55x mais 25% de 55x. 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100. Que é igual, se eu dividir por 25, cada um vai ficar 1/4. Então, 25% de 55x vai ser igual a 1/4 vezes 55x. Certo? Então, ficou 55 sobre 4. 55x dividido por 4. É o que está aqui. Então, no caso, vai ficar assim. O custo de aquisição de X peças, ou da produção de X peças, vai ser 5.000 mais 55x, mais 25% de 55x, e 25% de 55x vai ser justamente 55 sobre 4 vezes x. Vou juntar 55 sobre 4 vezes x com 55x, porque está tem a mesma parte literal aqui, os dois. Então, aqui ficou 5.000, e juntando esses dois ficaria assim, 55 mais 55 sobre 4. Tudo isso aqui vezes x. Se fizer aqui, tirar o mínimo, vai dar justamente 275 dividido por 4x. Então, essa é a função custo da produção de x peças. A função receita é justamente R de x igual a 102 vezes x. O preço de venda de cada peça vai ser R$ 102. Então, a receita vai ser justamente 102 vezes x. E a função lucro vai ser a receita menos o custo. Pega a função 102x menos a função 5.000 mais 275 sobre 4x. Faz a diferença aqui e vai encontrar aqui 33,25x menos 5.000. Essa é a função lucro. O lucro obtido com a venda de 500 unidades é justamente o L de 500. Você vem aqui, a função lucro é essa. Ó. L de x
igual a 33,25x menos 5.000. Como estou querendo o lucro na venda de 500 peças, eu vou calcular o L de 500. Onde tem x, eu coloco 500, faço a multiplicação com 33,25 e o resultado eu vou subtrair 5.000, vou encontrar aqui 11.625. Mais um exemplo. Um comerciante compra 100 unidades de um produto por R$ 20 cada unidade. Acrescenta-se 50% ao custo e passa a vender o produto para seus clientes. Determinar um modelo linear que represente a receita do comerciante em função das unidades vendidas. Um modelo linear que represente o lucro do comerciante em função das unidades vendidas. E o domínio da variável quantidade. Temos aqui a solução. Bom, o custo por unidade é R$ 20. O acréscimo é de 50% de R$ 20. 50% de R$ 20, 50% de R$ 20 é 50 sobre 100 vezes 20. Então isso aqui vai dar justamente R$ 10, né? Porque você tem aqui, ó, 50, posso cancelar esse 0 com 0. 5 vezes 20 vai dar 100 sobre 10. 100 sobre 10 é igual a 10. Então temos aqui um acréscimo de R$ 10. O custo de aquisição é de R$ 20 e temos aí um acréscimo de R$ 10. No caso, o preço de venda vai ser justamente os R$ 20 que foi o custo mais os R$ 10 do acréscimo. No caso, o preço de venda vai ser de R$ 30. Portanto, a receita por unidade vendida é justamente de R$ 30. Ou seja, a receita total vai ser igual a 30 vezes Q. Pode ser que é uma função que depende da quantidade vendida. Vai ser R$ 30 cada unidade. Portanto, a receita total vai ser 30 vezes Q. O lucro por unidade vendida corresponde ao acréscimo, 50%. Que é 50%. Ou seja, de R$ 10. Então, o lucro vai ser justamente R$ 10 vezes a quantidade vendida, vezes Q. A minha função seria L de Q igual a 10 vezes Q. Então, em cada peça que é vendida, tem um lucro de R$ 10. Se vender 100 peças, eu vou ter aí 100 vezes 10, que no caso vai dar um lucro de R$ 1.000. E a quantidade pode variar de 0 até 100 unidades, né? Pois é a disponibilidade do comerciante para vender o produto. O comerciante compra 100 unidades de um produto por R$ 20 cada unidade. Então, no caso aqui, o domínio que está pedindo na letra C é justamente de 0 até 100, que é a quantidade máxima que o comerciante tem aí para vender. Outra aplicação vai ser de juros simples. Suponhamos que uma quantia P é depositada a uma taxa de juros simples de I% ao ano. Juros simples significa dizer o seguinte, que os juros são calculados apenas sobre o capital investido. Então, se M for a quantia total em depósito ao final de T anos, então a função que representa o montante é dada pela expressão M de T igual a P, que multiplica 1 mais T vezes I. Então, como é que a gente encontra, por exemplo, essa fórmula aqui? O montante vai ser igual à quantia investida, que multiplica 1 mais T vezes I. Esse T é o período em anos e I é a taxa de aplicação. No caso, é a taxa de juros simples. Então, como encontramos essa fórmula aqui? Vejamos. Após o primeiro mês, temos o seguinte. M de 1 vai ser igual a P mais os juros. Então, no caso, o montante no primeiro mês, no final do primeiro mês, vai ser do total investido mais os juros. Os juros vai ser de I% de P. I% de P vai ser I vezes P, ou PI. Como já tinha P, então o montante no final do primeiro mês vai ser P mais PI. Aqui, P mais PI. Após o segundo mês, você vai ter o M de 2, que vai ser o M de 1 mais os juros. O total que você já tinha, mais os juros. Então, vai ser igual a P mais PI, mais os juros que você adquiriu. Então, ficou o M de 1 vai ser P mais PI, mais os juros que vai ser I% de P. I% de P é PI. Então, ficou P mais PI, mais o PI que é daqui. Posso juntar PI mais PI, vai ficar 2PI. Então, ficou P mais 2PI. Observe que aqui, no primeiro mês,
é P mais PI. No segundo mês, é P mais 2PI. No terceiro mês, a gente vai ver que é P mais 3PI. No mês T, por exemplo, né, após T, no tempo T, então vai ser igual a P mais T vezes PI. Aí coloca aqui em evidência o P, vai ficar P que multiplica 1 mais TI. Justamente a fórmula que encontramos aqui. Após T meses, vai ter M de T igual a P mais T vezes PI. Coloca o P em evidência e vai ficar P que multiplica 1 mais TI. Justamente a fórmula que foi encontrada. Aqui tem a observação, geralmente considera-se o ano sendo 360 dias e o mês com 30 dias. Aí tem um exemplo, um empréstimo de R$500 é feito a juros simples de 16% anuais. Determinar a função que representa o montante acumulado após 3 meses e a quantia a ser reembolsada ao final de 90 dias. Então, a quantia investida é de R$500. Então, usando a fórmula M de T igual a P, que multiplica 1 mais TI, vai ser igual a 500, que é o valor de P. O I já é a taxa, né? Podemos escrever assim. Isso aqui vai ser igual a 500, que multiplica 1 mais... Esse I é 16%. Né? Então, pode dizer que é 16 sobre 100. 16 sobre 100, eu posso simplificar. Isso aqui vai ficar 4 sobre 25. Dividindo por 4, ambos os membros. Então, ficou 4 sobre 25 vezes t. Então, é a função que representa o montante em qualquer tempo t. Como a taxa de juros está dada em anos, o tempo deve ser transformado para anos. Então, no caso, t, aqui na letra B, é de 90 dias. 90 dias vai dividir aqui 90 por 360, vai dar 1/4 de um ano. Nós temos 12 meses no ano, então 3 meses representam 1/4 de ano. A taxa é 16%, vai ser 4 sobre 25. E o montante, né, ao final de 90 dias, vai ser justamente o M de 1/4. Isso vai ser igual a 500, que multiplica 1 mais 1/4 vezes 4 sobre 25. Só substituir aqui, por exemplo, o T igual a 1/4. Fazendo os cálculos, vai encontrar 500 vezes 1 mais 1 sobre 25. Esse 4 cancela com 4. Aqui fica 500, que multiplica 1 mais 1 sobre 25. 25 vezes 1 dá 25. 25 mais 1, 26 sobre 25. Fazendo o cálculo aqui, vamos encontrar 520. Então, o montante após 90 dias ou após 3 meses vai ser igual a 520. Bom, temos outros exemplos que são modelados por funções lineares. Por exemplo, uma certa empresa de telefonia celular oferece um plano mensal para seus clientes, onde o cliente paga um valor fixo de R$40 para um total de ligações de até 50 minutos, mais um valor de R$1,50 para cada minuto que excede os 50 minutos. Então, no caso, se o cliente fez 50 minutos, então ele vai pagar R$40. Se o cliente fez 30 minutos de ligações, vai pagar os R$40. Então, qualquer valor até 50 minutos, ele vai pagar R$40. Se ultrapassar os 50 minutos, cada minuto que é ultrapassado, paga R$1,50 por fora. Paga os R$40 mais R$1,50 por cada minuto que ultrapassou. Se ele usou 60 minutos, ele vai pagar R$10 extra. Então, vai ser R$40 mais 10 minutos vezes R$1,50. Determinar a função que representa o custo da fatura em reais. Bom, vamos tomar aqui o x como sendo o número de minutos que excede os 50 fixados e seja v de x o valor total a ser pago no final do mês. O valor que vai ser pago no final do mês vai ser os R$40 que é fixo mais 1,5 vezes x, onde esse x é maior ou igual a zero. Então, se o x for igual a zero, isso quer dizer que o cliente vai pagar R$40. Se o x for 10, ele vai pagar R$40 mais 1,5 vezes 10. Cada minuto que excedeu vai ser pago 1,5, ou seja, R$1,50. Então, essa aqui é a função que representa o valor total. Letra B está pedindo para calcular o valor pago por um cliente que utilizou o celular por 15 minutos em um certo mês. Então, nesse caso aqui, é só calcular o V de 15. Por quê? 65 minutos excedeu
15. Não é isso? 65 menos o 50, que era o valor, a quantidade limitada, isso vai dar 15. Então, calculou o V de 15, vai ser 40 mais 1,5 vezes 15. Calculando isso aí, vai encontrar 62,5. Temos aqui, ó, V de 15 vai ser 40 mais 1,5 vezes 15, vai ser dado por 62,5. Letra C. Quer saber quantas ligações foram realizadas se o valor pago em uma fatura mensal foi de R$ 113,50. Nesse caso, você vai dizer que o valor pago foi R$ 113,50 e vai encontrar o valor de X. Quantos minutos foi excedente? Mas a pergunta é a seguinte: quantas ligações foram realizadas durante um mês todinho? Aqui não está pedindo o excedente, está pedindo quantas ligações foram realizadas. No lugar do V de X, vamos dizer que o valor foi 103,5. Vimos que o V de X é 40 mais 1,5 vezes X. Substituindo o V de X por 103,5, temos esta equação. Resolve essa equação e encontramos o X. Esse X que vai ser encontrado aqui é justamente o número que excede os 50. O número de ligações que excede 50. No caso, temos aqui 49 ligações que excedeu 50. O número total de ligações vai ser justamente 50 mais 49, que é igual a 99. Então, foram realizadas aí 99 ligações. A outra forma de resolver a mesma questão é a seguinte. Seja V de X o valor a ser pago em função do número X de ligações feitas durante o mês. No caso aqui, o V de X vai ser o número total de ligações. Se foi feita um número total de ligações menor ou igual que 50, então o valor de V de X vai ser 40. Se o X for maior que 50, aí você vai fazer 40 mais 1,5 vezes o X menos 50. Porque o X está passando de 50. Por exemplo, se for 60, então aqui vai ficar 60 menos 50. No caso vai ficar 10. Vai pagar aqui 1,5 vezes 10, que é o excedente. Se não houve excedente, então vai ser o valor fixo 40. Basicamente a mesma coisa, só que você mudou agora o x, que o x agora está menor ou igual que 50 e maior que 50. Você está dividindo a função em duas partes aqui. Então, simplificando essa expressão aqui da segunda parte, nós temos 40 e aqui fica 1,5 vezes x menos 35, se o x for maior que 50. Então, na letra B, se usou 65 minutos, então vai calcular o V de 65 direto. Vai encontrar aqui justamente 62,5. E na letra C, aliás, o cliente pagou 113,5. Então, joga nessa expressão aqui de V e encontramos o X igual a 99, que foi justamente o X, o número total de ligações que foram feitas. E aqui dá para saber o total excedente, mas no caso a questão está pedindo justamente essa. Qual é o número total de ligações para um cliente que pagou 113,5. Tem várias aplicações. Outra aplicação é a seguinte. Em um tanque havia 800 litros de água, quando foi aberta uma torneira que despeja 30 litros de água por minuto no reservatório. Determinar a função que representa o volume de água num tanque após a torneira ser aberta, durante T minutos. A letra B. Quantos litros de água terá num tanque após a torneira ficar aberta durante 1 hora e 40 minutos? Quanto tempo gastará para encher o tanque, sabendo que sua capacidade é de 5.000 litros? Temos um tanque que ele já continha 800 litros de água. Então a torneira é aberta e essa torneira despeja 30 litros de água por minuto no reservatório. Então temos o seguinte. Na letra A, a função que representa o volume de água no tanque após a torneira ser aberta durante T minutos vai ser o seguinte. O V de T vai ser igual a 800, que é o que já tem, é a quantidade fixa, mais 30 vezes T, onde esse T é o número de minutos que ultrapassou. A cada minuto, se o T for 1, ele vai acrescentar 30 litros. Se o T for 2, vai acrescentar 60 litros aos 800 que já existem. Certo? Então a função é essa aqui. V de T igual a 800 mais 30T. Na letra B, quantos litros de água terá no tanque após a torneira ficar aberta durante 1 hora e 40 minutos? Uma hora vai ser 60 minutos, mais 40 minutos vai ficar 100 minutos. Então, na letra B, é calcular o V de T para T igual a 100. Após 1 hora e 40 minutos, nós temos um T igual a 100 minutos. Então, calculando o V de 100, vai ser 800 mais 30 vezes 100. Como passou 100 minutos, então cada minuto vale 30, então 100 vezes 30 vai dar 3.000, 3.000 com 800 que já tinha lá dentro, ficou 3.800.
A letra C quer saber qual o tempo que vai ser gasto para encher o tanque. O tanque tem uma capacidade de 5.000 litros. Vou fazer o V igual a 5.000 e encontrar o T. Ou seja, 5.000 vai ser igual a 800 mais 30T. Resolvo essa equação do primeiro grau e encontro o T. Eu isolo aqui o 30T. 800 vai ficar aqui subtraído de 5.000. Então ficou 30T igual a 4.200. E o T vai ser igual a 4.200 dividido por 30, que no caso vai ser 140. Ou seja, vai gastar 140 minutos para encher totalmente o tanque. 140 minutos corresponde a 2 horas e 20 minutos.